Súmulas do STJ. Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Súmula 602. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas. Súmula 603. É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão os salários, vencimentos ou proventos de correntista para adimplir mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Súmula 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicação de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Súmula 606. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472. Súmula 607. A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova de destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 609. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Súmula 610. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 212. O certificado de entidade beneficente de assistência social, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referente ao imóvel alugado, nem para repetir indébito desses tributos. Súmula 615. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Súmula 616. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Súmula 622. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter-rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores à escolha do credor. Súmula 624. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei de Anistia Política. Súmula 625. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do Código Tributário Nacional, nem o da execução de título judicial contra a fazenda pública. Súmula 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Súmula 627.
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Súmula 628. A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Súmula 630. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou da propriedade para uso próprio. Súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais. Súmula 632. Nos contratos de seguro, regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. A Lei 9.784, de 99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos ou no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112, de 90, iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido de sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 636. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Súmula 618. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado
em estabelecimento penal federal. Súmula 640. O benefício fiscal que trata o regime especial de integração de valores tributários para as empresas exportadoras alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Súmula 643. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Súmula 644. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. Súmula 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.036 de 90. Súmula 647. São imprescindíveis as ações de indenização por danos morais. São imprescritíveis as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Súmula 648. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, feito em habeas corpus. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, feito em habeas corpus. Súmula 649. Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Súmula 651. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judicial à perda da função pública. Súmula 652. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. O pedido de parcelamento fiscal
ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Súmula 654. A tabela de preços máximos ao consumidor, publicada pela ABC Pharma, adotada pelo Fisco para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para uso em hospitais e clínicas.